Olá a todos, eu sou o Rodolfo, estamos voltando aí com o nosso cursinho de C Sharp e agora a gente vai ver um pouquinho a respeito de classes e objetos no C Sharp. Então, eu precisava fazer alguma apresentação para falar um pouquinho sobre classes e objetos, aí eu recorri ao site da MSDN, site da Microsoft, onde lá tem muito material sobre C Sharp e montei uma apresentaçãozinha simples em C Sharp. Montei uma apresentação simples para mostrar para vocês um pouquinho sobre classes e objetos em C Sharp. E a gente vai ver um exemplo aqui da Microsoft e a gente vai montar o nosso exemplo, que vai ser uma classe ou carro ou pessoa, onde vai ter algumas propriedades e a gente vai colocar as coisas para funcionar. Então vamos entender um pouquinho o que é classe no C Sharp. As classes no C Sharp, elas são declaradas com a palavra class, igual no exemplo abaixo aqui, e ao contrário do C++, as classes em C Sharp elas não permitem múltiplas heranças. Você não pode fazer herança de duas classes para uma no C Sharp. Você pode herdar apenas uma classe, mas você pode ter herança de múltiplas interfaces. E ficaria mais ou menos assim, ó. Temos o exemplo aqui, a herança e o exemplo. Então, a classe normal, a classe A, ela não tem nenhuma herança, ou seja, ela é uma classe base, é uma classe única. Já uma herança simples, ela tem uma classe padrão, uma classe derivada, e tem a classe base, que a herança no C Sharp, ela é denominada através dos dois pontos. E a gente tem também um outro exemplo, que é o quê? Uma classe simples de implementação, onde ela recebe a herança, entre aspas, não seria a palavra correta, não é a herança, mas ela implementa duas interfaces. Temos a interface 1 e a interface 2. Ah, Rodolfo, mas o que é interface? Bom, interface é como se fosse uma classe, só que ela é um pouquinho diferente, porque ali você só define comportamentos. A gente vai ver um pouquinho de interface também mais lá na frente. E a gente tem um terceiro exemplo, onde você implementa uma interface e herda uma classe. Então a gente tem uma classe base, uma classe padrão, e essa classe ela tem uma herança da classe base e recebe a implementação de uma interface. Então, mais ou menos é isso a respeito de classes. E tem uma outra coisa legal, que uma classe pode conter declarações de construtores, destrutores, constantes, campos, métodos, propriedades, indexadores, operadores, eventos, delegados, classes, interfaces e estruturas. A gente vai também dar uma passadinha rápida a respeito de tudo isso. Não sei se vai dar para falar em 1 ou 2 vídeos, mas qualquer coisa eu vou deixar o link da MSDN para vocês, ou senão é só vocês entrarem na MSDN, que lá vai ter bastante material sobre C Sharp. E aqui a gente tem um pequeno exemplo. Esse exemplo aqui vai ser um pouquinho diferente. No caso aqui, esse exemplo ele está utilizando sobrecarga de método construtor. Eu não queria falar sobre sobrecarga ainda, porque é um pouquinho complexo esse assunto, apesar de ser muito fácil, mas no início é um pouquinho complexo. Então a gente tem duas propriedades privadas. Temos uma inteira, que é a idade, e a string, que é nome. Esse primeiro método aqui, public tilde, que ele recebe name recebe NA, ou seja, não tem nome, é o método construtor padrão. E já o segundo construtor aqui, ele é o método construtor com sobrecarga. Mas o que é sobrecarga? Bom, sobrecarga é o seguinte: quando essa classe for compilada, ela for executada pelo .NET Framework, essa classe padrão aqui, simples, onde tem name NA, ou seja, não há, ela vai sofrer uma sobrecarga, ou seja, ela vai ser sobrescrita por essa outra classe aqui embaixo, que é a public tilde, onde ela recebe dois parâmetros, name e int age, que seria o nome e a idade. E aí tem this.name recebe name e this.age recebe age. Mas o que é isso daqui? Bom, esse this ele se refere a essa propriedade aqui e essa outra propriedade aqui, ou seja, this name é esse name aqui em cima e this age é esse age aqui em cima. E recebe name e age é esses que vêm por parâmetro. E aqui embaixo a gente tem um método para printar na tela, que é o console.write. Aqui ele trabalha com token, que aí ele passa o nome, como é o primeiro a ser passado, ele vem na posição 0 aqui, e o age vem aqui. Aí a gente pula para a continuação dessa classe. Eu tive que dividir ela em duas, que é a string test,
que ela tem aqui o método static void main, que é o padrão do C# para printar os dados na tela, onde a gente tem o instanciamento da classe tilde, que é a nossa classe aqui, ó, o nome dela, e a gente tem aqui tilde1 recebe new tilde, passando por parâmetro o nome e a idade e o valor. Novamente tilde2 recebe new tilde, o nome e o parâmetro inteiro. Aqui tem uma criação do método construtor sem os parâmetros, que seria esse daqui, que é no caso essa declaração aqui, o construtor padrão. E aqui ele mostra, ele escreve na tela os parâmetros. Lembra que aqui ele passou via token o 0 e o 1? Aqui ele está passando a tilde1.printTilde, que é esse método aqui, ó, printTilde. Está aqui, ó, aqui embaixo. Então ele printa o primeiro, escreve na tela o primeiro, printa os dados. Escreve na tela o segundo, printa os dados. Escreve na tela o terceiro, printa os dados. E aqui ele mostra a saída como que ficaria tilde1, mostrando o nome, a idade, mostrando o nome e a idade. E o terceiro, que como não tem nada, ele sofreu uma sobrecarga, mas ele foi declarado aqui em cima sem parâmetros. Ele mostra que não há NA e não há valores para ele. Então basicamente é isso. Esse daqui é o link da fonte, que é o site da Microsoft, que é http://msdn.microsoft.com/ptbr/library. E dentro desse library aqui, é só você chegar no library, você vai ter toda a documentação do C#. Então basicamente classe é isso daí que eu falei para vocês. Foi uma coisa bem curta, bem simples, bem básica mesmo, porque agora a gente vai entender na prática como que funciona. Então eu vou criar um novo projeto para a gente começar aqui. Então vai ser com o tipo console application. Eu vou deletar esse classes e objetos daqui, e a gente vai criar um novo. Bom, eu tive que dar uma pausa aí porque passou um carro de som com um jingle do Sou Foda em versão Natal. É horrível, não queiram ouvir isso. É horrível, tô sendo sincero. Então para continuar aqui, depois da piadinha sem graça, eu só criei um projeto console application, como vocês viram, né? A gente vem aqui em classes e objetos, clicamos com o botão direito, add, podemos clicar em class direto ou new item. A gente seleciona aqui, ó, class. Aqui a gente tem interfaces também, que a gente pode criar interfaces dentro de classe e objetos, mas a gente não vai estar trabalhando com interface, então vou dar um delete. Então vou selecionar classe aqui e vou colocar o nome de C carro, ou classe carro, ou C de classe e a palavra carro, tanto faz. O nome da classe é você quem determina. Então vamos entender aqui a nossa classe. Bom, a nossa classe, a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Não é obrigatório, mas a caráter de exercício e de exemplo para mostrar para vocês, a gente tem algumas classes, como por exemplo classes parciais, que é a partial, classes públicas, classes estáticas. A gente vai ver um pouquinho de cada uma mais lá na frente. E temos também as abstratas. Quem tem um pouquinho de noção de orientação a objeto já sabe mais ou menos o que é cada uma, já tem uma base mais ou menos. A gente vai estar trabalhando aqui com classes públicas, porque a gente precisa fazer a referenciação dessa classe lá fora, ou seja, aqui na nossa classe program. Então vamos lá, temos a nossa classe public, class carro. A gente vai começar a programar então. Então o que a gente precisa primeiro? Primeiro a gente cria o construtor. Criado o construtor, que o construtor é declarado como public, então esse é o nosso construtor. A próxima coisa a ser criada são as propriedades, ou seja, private private
vmax private vmin private Então, essas daqui são as nossas propriedades. Então, essas daqui são as nossas propriedades. Então, temos o nosso a declaração do nosso construtor, a nossa propriedade, as propriedades da nossa classe. E agora é o seguinte: se eu instanciar essa classe aqui, por exemplo, eu vou criar uma instância dessa classe. Para criar uma instância de classe, a gente usa o nome dela, classe carro, a gente dá um nome para esse objeto, que ele vai, a partir do momento que eu instanciar essa classe, eu vou ter um objeto que acessa aquela classe. No meu caso vai ser o obj carro recebe new classe carro. Isso. Então essa daqui é a instanciação da minha classe. Ou seja, eu tenho o nome da classe, dou um nome para o objeto que vai ser a referência para mim, para poder chamar as propriedades dessa classe, e falo que ela é um new class carro. Esse class carro aqui, ele é esse carinha aqui, ó, é o nosso construtor. Se eu tivesse um parâmetro, por exemplo, string n int x. Então, se eu tivesse esses parâmetros aqui, aqui ele já me retorna um erro. Por quê? Porque ele fala que ele me pede uma string e um inteiro. Se eu passasse aqui, por exemplo, agora, a string vai ser... Ops, e o inteiro... o blog está com 8 meses. O blog está com 8 meses de vida. Ou seja, consigo passar parâmetros também através da instanciação nessa classe, mas isso a gente vai ver mais lá na frente. Então vou remover os parâmetros aqui, só para mostrar que aquele é o nosso método construtor. Então agora é o seguinte, se eu pegar esse objeto carro, ponto, eu não consigo acessar essas propriedades, ou seja, eu não tenho o código, ou seja, eu não tenho acesso ao código, velocidade máxima, velocidade mínima, cor, marca, modelo, eu não tenho. Se eu der um Ctrl+ de espaço aqui, eu não tenho. Por quê? Porque são propriedades privadas. Ou seja, elas só são acessadas dentro desta classe, mas com algumas, vamos dizer assim, não restrições, mas você tem que fazer algumas coisinhas ainda para ela ser acessada dentro dessa classe, como por exemplo, usar o this, ou o cell, não, só o this, é o this que você usaria. This ponto, aí você tem, cadê, this.code, tá ele aqui, ó. Mas ainda não é hora de falar sobre o this. Então, tirar esse objeto carro daqui, a gente vai agora encapsular esses campos. Para a gente encapsular, a gente clica com o botão direito em cima do nome do campo, refactor, encapsulate field. Feito isso, ele vai falar para mim que o nome da minha propriedade de encapsulamento, ela tem que começar com a primeira em maiúscula. É uma recomendação para diferenciar um código do outro. Então eu vou dar um OK, vou dar um apply. Então ele encapsulou meu campo aqui. Agora, se eu pegar aqui, ó, eu tenho o código, eu já explico o get e o set. Só antes eu vou mostrar para vocês que agora o meu objeto carro, ponto, agora eu tenho acesso a um código, mas eu ainda tô com um probleminha aqui, tô com um errinho. Eu acesso o objeto código, a propriedade código, eu consigo enviar e resgatar valores para a minha propriedade aqui código através do get e o set. Porém,
Aqui eu coloquei aqui objeto carro.code, ele me retornou um erro. Por quê? Porque eu preciso informar o que eu quero. Eu preciso informar se eu quero passar um valor através do set ou resgatar um valor através do get. Então o get, ele retorna um valor para o meu objeto, ou seja, se eu pegar aqui, o mouse está louco hoje. Então se eu pegar aqui o objeto carro, vamos supor, eu quero saber qual que é o código do meu carro, eu uso o get. Eu preciso cadastrar no meu banco de dados o carro, sei lá, o Ford Ka, número 500.750 bilhões e lá vai bolinha. Sei lá, um número qualquer, um número fantasia. Aí eu passaria via set. Então toda vez que eu vou passar algum parâmetro, eu uso igual o que eu quero. Por exemplo, eu quero passar o código para o meu carro, que é o código 5. Mas eu não quero passar o código, eu quero falar que int v, int c de código, recebe o objeto carro.code. Então aqui em cima eu seto o valor e aqui embaixo eu resgato o valor. Então aqui eu estou usando o get e aqui eu estou usando o set. Então só para vocês verem que funciona, eu vou dar um console.write no meu c.toString. Eu vou mandar segurar esse resultado na tela aqui. Eu vou dar um F5 para rodar. Então, ele me retornou o valor de 5. Se eu fizesse isso daqui, ó, ele fala que o código do carro é 5. Por quê? Porque aqui em cima eu passei o valor e aqui em cima eu resgatei o valor. Então funciona assim, você trabalhar com transferência de dados entre um objeto através do get e o set, encapsulamento. Então basicamente é isso daí. Então agora a gente vai encapsular todas as outras propriedades aqui. Então você pode também digitar esse código na mão, mas a caráter de exemplo aqui eu vou usar o refactor, que é mais fácil. Então vamos encapsular aqui, vamos encapsular todos, que tempo pra gente vale muito. Então vamos pegar aqui agora a marca, refactor encapsulate field. Então vou pegar o modelo, refactor encapsulate field. Então beleza, encapsulamos todos os valores. Quando a gente for trabalhar com a criação da nossa agenda, a gente vai trabalhar muito com o get e o set, mas a princípio a gente vai estar vendo só isso. Então é o seguinte, agora a gente vai passar valores e resgatar valores para todos os nossos objetos. Esse console.write aqui desce. Então passei o código, que é 5. Eu vou passar a velocidade. Então vou passar a velocidade, objeto carro, ponto. A velocidade máxima dele não pode passar de 300 e objeto carro, ponto. A velocidade mínima não pode ser menor que 80. Objeto carro, ponto. O que mais que eu tenho aqui? Tenho a cor. Então a cor do meu carro é azul. Objeto carro, ponto, marca, ó, o blog é tão bom que tem até marca de carro, mexe. Então objeto carro, ponto, modelo, modelo esportivo. Então objeto carro,
ponto. Então, a gente já passou o código, passamos a cor, velocidade máxima, velocidade mínima passamos, marca e modelo também, ou seja, via get, via set, a gente não envia mais nada. Então a gente não vai setar mais valores, agora a gente vai resgatar esses valores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui int c vm, vou usar vn para velocidade mínima, e só essas variáveis são inteiras. Na verdade essas variáveis nem são inteiras, elas são double. Eu vou usar elas double porque aqui na classe eu utilizei ela como double. Se eu colocasse ela inteira, eu ia ter que fazer conversão. Então agora a gente não teria que fazer a conversão desses valores aí. Então vamos, tá virando mania esse negócio de desgrudar aqui, viu? Então agora a gente vai colocar algumas strings também. String a gente vai ter a cor, vamos ter a mar e o mod. Então a gente agora vai resgatar esses valores, ou seja, temos o código, vou usar o código aqui. Assim fica melhor, vai, para evitar problema. Tá difícil gravar aqui, é a segunda vez que o telefone interrompe, mas tudo bem. Então vamos resgatar os valores aqui. Então eu vou falar que o meu código, ele recebe meu objeto carro, ponto, o código. A minha velocidade máxima recebe o meu objeto carro, ponto, vmax. A minha velocidade mínima recebe meu objeto carro, ponto, velocidade mínima. Agora eu vou falar que a cor recebe meu objeto carro, ponto, cor. A marca recebe meu objeto carro, e o mod de modelo recebe o objeto carro, ponto, modelo. Então aqui a gente fez toda a listagem através do get e o set, e encapsulamento a gente enviou e recebeu parâmetros da nossa classe carro. A nossa classe ainda ela pode ser composta por métodos, mas a gente vai ver isso daí mais lá na frente. Ainda não é hora de ver métodos, apesar de já ter passado alguma coisinha de métodos, mas a gente vê isso daí depois, que tem algumas diferenciações dos métodos aqui. Então agora a gente precisa escrever na tela o nosso carro. Então eu vou falar que o carro, deixa eu ver, então o carro de código tirar esse toString daqui que eu não vou usar ele mais. Então o carro do código tal, com a cor tal, do modelo a gente passou o modelo da marca vou quebrar essa string aqui para poder visualizar aqui certinho na tela. Então o carro de código X com a cor Y do modelo
blá blá blá, da marca não sei, vai de, vamos passar agora a velocidade mínima, até a velocidade máxima. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o meu carro ele tem um código, que ele tem a cor, que ele pertence ao modelo, da marca, ele vai da velocidade mínima até a máxima. E você pode incrementar aqui a X segundos, sei lá, aí você colocaria um valor aqui. Mas basicamente é isso. Vou mandar compilar aqui, ó. Então tá aqui, ó. O carro de código 5 da cor azul do modelo esportivo da marca Opus Video vai de 80 até 300 km em X segundos. Se você quisesse colocar os quilômetros, aqui você não consegue passar via parâmetro km. Mas como você vai estar printando, você pode colocar aqui, ó, ele vai de até. Então ele já coloca o quilômetro aqui grudadinho certinho por causa da nossa string. Então tá aqui, ó, o carro de código 5 com a cor azul do modelo esportivo da Opus Video vai de 80 km até 300 em X segundos. Aí você coloca aqui, sei lá, 0.005 segundos. Oh, isso é um carro, um foguete. Então tá aí, ó. Então só para incrementar aqui para ficar mais legível. Então basicamente classes e objetos é isso. Depois a gente vai ver um pouquinho de interface. A gente vai vir aqui, a gente vai utilizar essa classe ainda. Eu vou pedir para vocês que criem essa classe, eu não vou disponibilizar ela aí embaixo. Vocês vão ter que criar essa classe. Pode usar o effector ou pode digitar, você fica à vontade para fazer o que você bem entender. Mas eu vou pedir para que vocês digitem e deixem o mais semelhante possível. Se sentir necessidade, fala assim, não quero essa classe, eu quero uma classe diferente. Tudo bem, crie uma classe diferente, mas tenha uma classe para o próximo vídeo que eu vou estar fazendo, que é a respeito de passar parâmetros. A gente vai usar o ref, que é o nosso ref, que a gente vai passar uma referência, e o alt, que é para também resgatar uma referência. A gente vai usar eles via parâmetros. A gente também vai ver o return, também vai ver métodos com retorno. A gente vai ver bastante coisinha legal, a gente vai ver algumas particularidades dos métodos. Então basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então eu sei que tem gente que reclama que eu fico comentando muito, mas eu vou comentar essa classe com vocês, ou seja, instanciamento então criação do objeto carro. Então a gente tem aqui, volta, vamos colocar aqui, um outro detalhe, se eu colocar se eu fizer isso daqui, ó, isso vale para minha classe. Se eu pegar, por exemplo, aqui minhas propriedades, se eu der 3 barrinhas, ele me cria o summary para a gente documentar a classe. Isso é muito útil quando a gente precisa documentar um sistema. Então eu vou colocar 2 aqui. Então a gente está enviando, a gente está utilizando o mesmo método get. Então a gente está pegando os valores, a gente está utilizando, a gente trocou aqui, é 7
e aqui é get. Fiz uma troca aí, porque quando eu envio eu passo o set, quando eu recebo eu pego o get. Então basicamente essa é a nossa classe. Então a gente cria o objeto, passa os valores. Nesse caso, usar variáveis para pegar os valores de volta não é uma obrigação, mas para exercício, para mostrar para vocês como funciona, é muito utilizado. Então agora a gente pegou via get os valores e printou os dados na tela. Então galera, por hoje é só, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido. Dúvidas, críticas, sugestões, podem postar um comentário. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo ou queira fazer alguma pergunta, só deixar aí embaixo do vídeo que eu estarei respondendo a todos com muito amor e carinho. Forte abraço e até a próxima.